E eu vou lhes explicar porque, apesar dos descalabros todos do Abraham Weintraub, que não está qualificado nem para ser... eu não quero usar nenhum trabalho de referência, porque senão a gente vai ficar parecendo que, ao comparar Weintraub, você está rebaixando, né, esse trabalho. Né? Ele não está preparado para o cargo. Falou coisas do Arco da Velha hoje. Apesar disso, apesar de tudo, e olha que eu estou usando o extremo da baixa qualidade no governo para comparar Sérgio Moro e ainda assim dizer que o Sérgio Moro é mais nefasto para a democracia. E vocês vão entender por quê. Vamos começar com a jornada Sérgio Moro. Vai. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, criticou o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, em uma rede social. Durante o café da manhã com jornalistas em Brasília, Santa Cruz afirmou que quem apoia o governo tem desvio de caráter e disse não duvidar da participação da família Bolsonaro no caso Marielle. O advogado relatou ainda que não consegue ser recebido no Ministério da Justiça, algo que, segundo ele, não acontecia nem na época da ditadura. Moro reagiu e escreveu o seguinte no Twitter: "Tenho grande respeito pela OAB, por sua história e pela advocacia. Reclama o presidente da OAB que não é recebido no Ministério da Justiça. Terei prazer em recebê-lo tão logo abandone a postura de militante político partidário e as ofensas ao presidente da República e a seus eleitores." Bom, deixa eu dizer aqui de saída, e não é esta informação aquela que desqualifica Moro para o Ministério da Justiça. Eu não acho que o presidente da OAB, e eu tenho respeito pelo Felipe Santa Cruz e sei das agressões de que ele foi vítima, e quem começou a agressão foi o presidente da República, ao se referir ao pai dele daquela maneira, o pai dele que foi morto sob tortura, e do jeito que o Bolsonaro tratou, sem ter informação, é mentira o que ele disse, sugeriu que o pai dele teria sido morto por, acho que é Eduardo Santa Cruz, o pai dele, verifica só para mim, teria sido morto pelos próprios companheiros de militância. Fernando. Né? Fernando Santa Cruz, desculpa. Fernando Santa Cruz. Então, mas eu não acho que o presidente da OAB possa falar essas coisas, porque, por enquanto, não há evidências disso. Evidentemente, a pessoa apoiar o governo Bolsonaro por si não define caráter. Eu posso não achar correto quando eu pego o conjunto das coisas, mas eu acho que não tem que ver desse modo. Ou apoio ou não apoio, até porque tem coisas que Eu, por exemplo, apoiei a reforma da Previdência. Com mudanças, mas apoiei. E não apoio boa parte das maluquices, não apoio um Weintraub falando aquelas insanidades. Né? Então, compreendo a reação do Sérgio Moro aqui, embora ele tenha de pensar que ele tem de receber o presidente da OAB, não o Felipe Santa Cruz. É o presidente da entidade. E ele não tem de impor condições. Ou você faz isso, aquilo, ou eu não recebo. Acho eu. Mas aqui, digamos, é chumbo trocado. Agora, isso que vem em seguida é muito grave. Isso é muito grave. E isso diz quem é Sérgio Moro. Vai. O ministro ganhou uma escultura, Reinaldo. Escultura do rosto dele, né? Com o formato do rosto dele, feita de cartuchos de balas. O presente foi entregue na segunda-feira pelo artesão. O presente, eu falei? O presente foi entregue na segunda-feira pelo artesão Rodrigo Camacho, que ficou conhecido por aquela escultura do partido Aliança pelo Brasil, né? Também feita com cartuchos de balas. Segundo reportagem do jornal O Globo, a iniciativa de levar Camacho para Brasília foi da deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Em entrevista ao jornal, o artesão disse que não queria nem tirar uma foto para não expor o ministro. Moro, no entanto, teria dito a ele que não tinha problema nenhum, já que aquilo era uma obra de arte, uma reciclagem. Obra de arte e reciclagem com cartucho de bala, sendo o senhor ministro da Justiça? Ao fazer isso, o Moro está querendo, como insisto, se colocar como a referência da extrema-direita. Esse senhor que faz essas esculturas, ele diz que pega isso de treinamentos feitos por militares, aí ele pega esses cartuchos e faz... Agora, é claro que você está fazendo aí apologia da bala. Notem que isso nem tem a ver com debate sobre legalização ou não do porte de arma, permissão ou não de porte de arma, ampliar ou não as condições da posse de arma. Esse é outro debate.
Uma coisa é você discutir porte e posse de arma, segundo o critério da autodefesa. Eu tenho posições muito claras a respeito disso, sou contrário. Esta casa tem uma posição editorial favorável à posse ligada à questão da legítima defesa, que fique claro. Não é a minha posição. Felizmente, tenho liberdade para dizer qual é a minha posição. Mas tenho certeza, sem querer me atrever a falar pelos outros, que este tipo de coisa não. Porque aqui o que você tem é a apologia da bala, é outra coisa. É outra coisa. Vem cá. Há alguns estados americanos que têm pena de morte. Certo? Tem. Eu sou contrário. Absolutamente contrário. Aliás, eu vejo um monte de gente que se diz conservadora favorável à pena de morte, que é uma piada. Né? Não é conservadora coisa nenhuma, só é reacionária. Mas vem cá, vocês já viram estados americanos que aplicam a pena de morte ou com cadeira elétrica ou com injeção fazerem apologia de cadeiras, fazer uma escultura com cadeiras elétricas, miniaturas de cadeiras elétricas? Ou miniaturas de seringa de injeção com veneno, cantando as glórias da morte? Vocês já viram isso em algum lugar? Vocês já viram algum representante desses estados em que há pena de morte fazendo arte com cadeira elétrica? Ou com injeção de veneno? Vocês notaram a diferença? Eu acho abominável a pena de morte, acho que ela tem que ser abolida. Mas eu entendo que ela se inscreve num sistema judiciário que tem história. Entende-se ser aquela uma resposta, que eu acho errada. Agora, você cantar a glória da morte é outra coisa. O que o ministro faz ao se permitir, ao se dar esse desfrute, é cantar as glórias da morte. Num país que tem, ainda que em queda, o número de homicídios que tem. E se coloca, por isso que o general Ramos, vamos ligar as pontas, por isso que o general Ramos resolveu falar para o Moro, você é leal, não é? É, né? É isso que ele está falando, né? Você é leal mesmo, né, Moro? Porque é claro que está se apresentando para ser o representante da extrema-direita. Na pasta dele, que é a Justiça, está a FUNAI. No dia 7 de dezembro, 2 índios foram mortos a bala. Tenha vergonha, ministro! Tenha decência! Isso acho que foi de segunda-feira. Os índios já tinham sido mortos. Tenha bom senso. Que o rapaz queira lá levar a escultura, agora deixa com alguém. Não, mas fez para viralizar, para a imagem viralizar. Ah, já apareceu aí na tela? Eu nem vi. Já. Fez para viralizar. E aí, essa parte da imprensa, porque tem uma parte da imprensa, eu não vou dar nomes, porque eu pretendo ser elegante. Tem uma parte da imprensa que não gosta do Bolsonaro. Qualquer coisinha que o Bolsonaro faça é pau no Bolsonaro. Tem. Ah, você, Reinaldo. Ah, mas eu não economizo com ninguém. Não economizo com ninguém. Falou Zosta, eu tô falando aqui. Mas qualquer coisinha que o Bolsonaro fale, pau no Bolsonaro. Mas quando é Moro, só falta engraxar o sapato do Moro com a língua. E olha aí. O Abraham Weintraub, aquela pessoa exótica, foi à Câmara, né? Sim, o ministro da Educação voltou a dizer hoje que as universidades federais são locais de plantação de maconha. A declaração foi durante uma audiência pública da Comissão de Educação da Câmara. Weintraub deu como exemplo a Universidade de Brasília. A Universidade Federal de Brasília, ela não tinha uma oficina clandestina para fazer patins de patinação no gelo
platinar no Lago Paranoá. O que havia, porque não há demanda para isso, o que havia era uma plantação de maconha no campus da Universidade de Brasília. Eu sou um representante da classe média e gostaria que todos os brasileiros fossem classe média, tivessem uma boa educação, um bom ensino, soubessem ler e escrever, não fossem dependentes químicos, não fossem drogados. Após essa declaração, houve um bate-boca generalizado e a sessão foi suspensa por alguns minutos. Lembrando que os reitores das universidades federais citadas pelo ministro já foram até a Justiça exigir explicações dele. A ação foi protocolada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior na Justiça Federal de Brasília. É importante destacar que a UNB, Universidade de Brasília, já havia esclarecido que a maconha encontrada estava plantada em um terreno próximo ao campus e não dentro da universidade. E ainda que estivesse, os campos são muito grandes. Pode até ter. O importante é que não seja a instituição incentivar, e sim. E que, uma vez descoberto, se vá lá erradicar. A questão é saber se isso é uma política das universidades federais. Esse senhor está falando isso apenas para atacar as universidades. É um delinquente intelectual. Li uma matéria, nem lembro qual palavra, mas mais uma vez usou a palavra corroborar em sentido absolutamente errado, tá? Acho que está na folha que eu li, não sei. Ele não sabe, ele desconhece o sentido das palavras. Ele foi um péssimo estudante, ele foi um professor medíocre. Ele não é nada. Ele é um ressentido. Agora, e isso não vai a favor dele, que eu vou falar. Felizmente, apesar de alguns absurdos que se colocaram lá no Ministério da Educação, o Ministério da Educação é uma estrutura gigantesca e funciona mais ou menos autonomamente. Então você tem áreas do Ministério que funcionam mesmo com o ministro destrambelhado. O mesmo vale para as universidades, né? Elas têm uma certa autonomia, tem uma autonomia garantida pela Constituição. O que o ministro mente quando diz que a polícia militar não pode entrar, pode, desde que haja razão, entrar nos campi. Mas eu diria, a ação dele na educação é menos deletéria do que é a de Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Porque este um dia vai passar. Esse vai entrar e um dia passa. E vai ser lembrado apenas como um pateta, uma triste figura que um dia passou pelo Ministério da Educação. Agora, o Moro não. O Moro está fazendo coisas no Ministério da Justiça que estão deixando marcas. Ele está fazendo coisas no processo penal que estão deixando marcas. Ele está agredindo o devido processo legal, ele está agredindo o Estado de Direito. Ele desmoraliza a própria razão de ser do Ministério da Justiça quando recebe uma escultura como aquela em que a sua cara, a sua efígie está feita por cartuchos de bala num país que ainda tem uma taxa de homicídio escandalosa, 72% dessas mortes praticadas por armas de fogo. 72 não, 79. É uma vergonha para as instituições, é uma vergonha para o Ministério da Justiça, é uma vergonha para o Estado de Direito. Como é uma vergonha o projeto que ele patrocinou, que teve a juíza Selma como relatora, juíza esta caçada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, neste particular sentido, o Moro consegue ser ainda pior do que Weintraub, porque desrespeita a essência do Estado de Direito e seu desrespeito deixa cicatrizes. Weintraub, um dia, esta coisa vai embora, né? E vamos nos lembrar dele enquanto nos lembrarmos apenas como um ser tristemente folclórico. Isso não quer dizer que ele não possa fazer mal à educação. Pode. Mas o Moro não. O Moro deixa uma herança mais pesada. E, infelizmente, esse sujeito que faz praça da sua cara desenhada com cartuchos tem a reverência de supostos defensores das liberdades e dos direitos humanos da imprensa. Supostos defensores estes
que quando se trata de Bolsonaro, enfiam a mão na cara. Mas quando se trata de Moro, por coisas às vezes até mais graves, aí não. Aí é puxação de saco explícita mesmo. Aí vai pro telejornal e diz, projeto de Moro é desidratado. Tem vocês também vergonha na cara. Não é? Porque é isso. São dois males que estamos enfrentando. Um é transitório, raso, embora grave. O outro é mais profundo.